Alô, alô, povo de Deus, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus, vamos entrando aí. Graças a Deus, daqui a pouquinho vamos estar começando a nossa live com o pastor Olegário. Muitos líderes, pouca liderança, vai ser excelente essa live hoje. Vai ser algo sobrenatural. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai nos conduzir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tenho certeza absoluta que será muito edificante essa live, em nome de Jesus. Pastor Olegário é pastor no estado de São Paulo, na capital. Daqui a pouquinho vamos convidar ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai chamando todo mundo aí para participar dessa live. Já chamar aqui o pastor Olegário. E vai ser poderosa essa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chamar aqui o pastor, só um pouquinho. Glória a Deus. Quem te atender aí. Glória a Deus. Boa noite, pastorzão. Boa noite, meu pastor. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. É isso aí, paz seja convosco. Um dia Jesus chegou, atravessou a parede, os discípulos apavorados, ele falou, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Aí a calma tomou conta do coração dos discípulos. Glória a Deus. Que bom estar contigo aqui, pastorzão. Pastor, uma honra estar com o senhor. O senhor sabe que eu falo isso fora da live, né? Eu acho que sou uma pessoa super inteligente, uma pessoa de Deus, uma pessoa que eu admiro, e eu que me sinto honrado. Glória a Deus. A recíproca é verdadeira e, na verdade, você é uma liderança que me inspira muito. Você sabe também disso. Você sabe que não é demagogia minha. Você conhece o meu carinho e o respeito que eu tenho por sua pessoa, por sua liderança, acima de tudo, por sua pessoa também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? O povo que já entrou, por favor, chame outras pessoas para participar aqui conosco, porque vai ser uma live que vai ser muito abençoada, em nome de Jesus. Amém? Então, a Érica já entrou, a Sara, lá de Goiânia, já entrou. Então, vai entrando aí todo mundo, e vai convidando, porque vai ser forte e poderoso. O Ney já entrou, o Tomé, deixa eu ver aqui, a pastora Meire, a Jéssica, enfim, entrou um bocado de gente, a Célula Jesus é a Ponte, que é aqui de Chapuri, a minha esposa, a pastora, enfim, muita gente já entrou, e vai ser forte e poderoso. Aleluia. Mas vamos lá, pastorzão. Hoje o tema, ele é muito atual e muito bom de se falar. Por que eu entrei assim? Porque liderança é algo que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu e você vivemos a liderança na prática. Então, acredito que esse bate-papo ele vai ser bem produtivo para as pessoas que participarem conosco aí, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então é isso, pastor Olegário. Assim, fala-se muito em liderança. Fala-se muito em liderança. Hoje, com tantos treinamentos, com tantas imersões, com tantas possibilidades que o conhecimento tem trazido até nós, hoje muitas pessoas se intitulam líderes.
não é difícil a gente encontrar pessoas que dizem, olha, eu sou líder. Ou pessoas que muitas vezes elas compreendem mal vamos dizer, esse título e acabam trazendo assim muita confusão, tanto no secular quanto no seio da igreja. Hoje a gente vai tratar sobre liderança secular e liderança cristã, liderança espiritual, que é o nosso viés, que é a nossa principal narrativa hoje aqui, em nome de Jesus. Me dá um pouco da tua opinião aí, Olegário, a respeito disso, sobre essa confusão de lideranças. Então, pastor, na verdade, o que tem visto, observado, por exemplo, como o senhor disse, a gente trabalha isso na prática, e eu já cometi esse erro, não posso deixar aqui de falar isso, colocando pessoas num cargo, e aí ela vai usar aquela função e chamar para si liderança, que ela tem um cargo de liderança, mas na verdade ela não desenvolve liderança. Então, o que ocorre muito, as confusões é essa, muitos cargos, e as pessoas acham que cargo, função e etc. é a liderança. Aí tem muita gente ocupando, tanto na igreja como no secular. E no fundo, ela não exerce liderança. E é aí que gera grandes conflitos, tanto na igreja como no secular. Então, a atenção a essa questão é de que, por exemplo, no caso nós trabalhamos com célula, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. Ser um supervisor, ser um líder de célula, não faz com que você tenha liderança. Então, o cargo não é liderança. O que eu trabalho no meu coração, que a liderança ela é desenvolvida pela sua postura e pelo seu comportamento. E aí, no meu ponto de vista, onde que gera muita confusão. Porque quando você exerce um cargo e a pessoa chama para si, eu sou líder, e ela não exerce liderança, então gera grandes conflitos e confusões. É verdade. Primeiro, eu acredito que o primeiro passo para quem quer ser líder, ele tem que conceituar o que é liderança de verdade. O que é liderança de verdade? Para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, um dos maiores pensadores ou líderes da atualidade que falam sobre esse tema, um escritor excelente, que muitas pessoas conhecem, é o John Maxwell. Ele fala muito sobre esse aspecto de liderança. Então, para mim, eu já li muita coisa sobre liderança, mas John Maxwell é alguém que fala sobre liderança de forma muito simples e compreensível a todas as pessoas. E ele tem, assim, 5 pontos ou 5 níveis que ele considera uma pessoa, ela é líder de verdade, né? Que eu estou até vendo aqui, que é a posição, a permissão, a produção e o desenvolvimento pessoal. Olha que fantástico isso. Então, existem os níveis de liderança que a gente precisa compreender. Muitas vezes as pessoas, quando elas ocupam um cargo, elas não entendem que elas estão vivendo o primeiro nível da liderança. O primeiro nível da liderança é aquele que as pessoas te obedecem simplesmente por causa da força do cargo. Então, esse primeiro nível de liderança, que é a posição que nós falamos, é o nível mais raso de liderança. E a gente observa que as pessoas elas entram no primeiro nível e nunca saem desse primeiro nível. Você vê assim também, pastor? Ou você tem... Dá aí sua opinião também a respeito disso. Então, voltando àquilo que eu estava comentando, e esse posicionamento que o senhor colocou do pastor Maxwell, aí onde que eu falo que eu já errei, porque às vezes a gente coloca a pessoa nesse primeiro nível de liderança, que é estar com o cargo. Então a gente tem a ideia do poder, que o poder é a liderança. Né? Então a pessoa está no cargo,
tem o poder, e a gente acha que o poder é a liderança, é o primeiro nível. Mas quando a pessoa não é treinada, não desenvolve habilidades, não se conhece da sua habilidade ou suas deficiências em relação a si mesmo, ela não sabe agir dentro do poder ou do cargo que ela está nas mãos. Então ela acaba não desenvolvendo a liderança. E aí quem assiste por trás consegue, lógico, se entende, consegue enxergar os grandes conflitos que vai acontecendo. Lógico, eu penso como o senhor, é o cargo que manifesta assim um poder para a pessoa, mas mesmo assim a pessoa, se não for habilitada, seja de forma natural ou por treinamento, ela não vai exercer liderança. É verdade. A prova real disso, é que há muita confusão entre a palavra líder e a palavra gestor ou administrador. Nem sempre um administrador é um bom líder, ele pode ser um bom líder, e nem sempre um gestor é um bom líder, né? Então, as pessoas, quando elas não compreendem muito bem o que é liderança, elas fazem essa confusão com a posição e a liderança de fato. A liderança de fato. E uma das definições sobre liderança é outra também do John Maxwell, que ele fala que liderança é influenciar, nada mais, nada menos, né? Esse conceito entrou há muitos anos no meu coração sobre liderança, essa arte de saber influenciar as pessoas, influenciar para aquele objetivo que você tem dentro do seu coração. Então, à medida que eu ocupo um cargo, eu tenho que desenvolver minha liderança naquele sentido para que eu fui chamado. Então, preste bem atenção, no meu ponto de vista. Enquanto você não aprender a desenvolver liderança, você nunca vai sair do primeiro nível. Então, o grande erro, ou a grande falha, vamos dizer, a grande falha é que a gente observa que pessoas, elas não procuram desenvolver a liderança delas, né? E acabam sendo frustradas e frustrando muitas pessoas. É verdade, Legado? A questão de você exercer a liderança é você comandar pessoas, né? Quando você realmente está exercendo liderança, primeiro, você tem que atrair, se não for através do poder, porque se você tem o poder, você já tem as pessoas ali para exercer liderança. Mas se você não tem o poder, você tem que atrair pessoas, e aí entra esse papel que é a questão de influenciar, onde o líder vai exercer a influência sobre a vida da pessoa, no comportamento, ou na maneira de pensar, na mentalidade. Que é lógico, isso nós podemos ver em Jesus, como ele agiu. Ele atraiu as pessoas, ele exerceu influência no modo de agir, no comportamento e na maneira de pensar. Então isso faz uma grande diferença. Então, o que o senhor citou é pura verdade, que a liderança é essa arte de comandar pessoas, influenciando essas pessoas na maneira de pensar e na maneira de agir. Isso é o básico da liderança, né? Seria uma definição básica do que é liderança. Aí a gente entra noutra questão interessante, essa correlação entre liderança e caráter. Isso aí, essa combinação liderança e caráter deve ser algo que a gente tem que observar muito, né? Essa questão do caráter, né? Porque
Até que ponto uma liderança não se torna uma tirania? Até que ponto uma liderança não se torna manipulação? Porque se eu tenho dons e talentos, eu fico... A minha liderança vai ficar muito mais fácil se eu tenho dons e talentos. Então, as pessoas, elas se deixam ser manobradas e influenciadas por pessoas de um caráter duvidoso, de um mau caráter, vamos dizer assim. Então, a liderança, ela tem que ser essa composição entre influência e um bom caráter. Se a gente quiser influenciar as pessoas para algo que possa realmente ter raiz e prevalecer de fato. Então, o que a gente observa hoje é que a tirania, né, a tirania, ela vem tomando lugar da verdadeira liderança. Por quê? Assim, na minha opinião, por falta de um caráter estabelecido com princípios sólidos e verdadeiros. É verdade ou legal? Você sabe que hoje, né, com o que estamos vivendo com a pandemia, está tendo uma mudança no conceito em relação à liderança, de como que os líderes vão trabalhar e liderar daqui para frente, né? Com as pessoas trabalhando home office e etc. Porque nós sabemos que existe o quê? A liderança autocrática, que é aquela que é imposto, a pessoa não tem oportunidade de dar sugestão, o líder falou e pronto, acabou, e aí não se ouve ninguém. Nós temos a liderança liberal, onde o líder ele não acompanha, onde ele delega e não quer saber o que está acontecendo, né? E vai tocando aí, deixa a coisa acontecer. E nós temos a liderança democrática, onde é aquele que gosta de ouvir a equipe, gosta de conversar, tirar o feedback, saber dos resultados. Então, quando a pessoa compreender isso, estou falando de tirania, né? E eu estava citando que a pandemia está mudando essa questão de como exercer liderança, onde nós vamos entender que as pessoas são importantes, muito importantes, começamos a valorizar a pessoa, e na tirania acaba massacrando tudo isso aí. Dentro da liderança autocrática também, onde você impõe, pronto, acabou, eu que mando. Eu tenho até uma experiência, que eu trabalhava numa empresa antes de ser integral na igreja, né? Estou integral há 15 anos, e trabalhava numa empresa, e lá era na base dos gritos. O líder, que era o gerente, na base dos gritos, de cobrança, de pressão, não ouvia ninguém, então era um negócio muito opressor. Quando nós íamos trabalhar, já íamos com aquela tensão, com aquele medo, porque ia ser punido, porque isso e aquilo. Então, é um cuidado que nós temos que ter em relação a isso aí. Pois é. Eu gosto muito da frase que fala assim: influência sim, controle não. Né? A disposição humana de querer controlar as pessoas é muito latente em todos nós, né? Por falta de, muitas vezes, de segurança. A gente tem essa predisposição de querer ter o controle de tudo e muitas vezes de todos que estão à nossa volta. Isso acaba impedindo que nós tenhamos uma liderança sadia e verdadeira, que é a boa influência na vida das pessoas, em nome de Jesus. Então, essa liderança associada a um bom caráter, vamos dizer assim, ela traz bons resultados. E essa questão da internet, desse mundo virtual que nós estamos vivendo, esse mundo líquido que a gente está vivendo agora aí, onde as pessoas elas estão à procura de alguém que possa, né, trazer algo, um conteúdo importante para a vida dela. Apesar de que a gente vê na internet que os conteúdos mais bobos são os que dão mais visualizações, né? É uma divergência que a gente não consegue
compreender. Uma diferença, aliás, que a gente não consegue compreender. Você observa que a coisa mais boba é que faz mais sucesso na internet. Coisas que são realmente relevantes não têm tanto sucesso na internet. Isso mostra um lado de que as pessoas, elas estão cada vez mais tendo informação e menos conhecimento. E isso abre um caminho para que elas sejam lideradas por qualquer tipo de pessoas. Você observa que esses cultos online que a gente está fazendo aí, as pessoas elas ficam aí navegando nos cultos, né? Entra num, entra no outro, entra num, entra no outro, entra num, entra no outro, porque elas querem algo que elas possam dizer, é isso aí para a minha vida. E quando, na verdade, quando a gente compreende, né, o valor de um bom líder nas nossas vidas, o valor de uma pessoa de caráter, o valor de uma pessoa de honra, o valor onde a gente possa olhar para essa pessoa e essa pessoa tem características que podem realmente influenciar a minha vida, né, para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, é algo fundamental. Então, esse mundo virtual ele tem, né, provado isso, assim, ao meu ver, né, porque posso estar errado aqui no meu conceito, mas eu tenho visto que o mundo virtual ele tem sido assim uma porta que tem revelado isso aí, que as pessoas cada vez mais elas dão mais valor a coisas que não têm valor de fato, e aquilo que traz, né, uma consolidação de verdade, uma vida de verdade, elas não dão pouco espaço. A não ser o povo de Deus. O povo de Deus é um povo muito seleto, o povo de Deus é um povo que, né, se preocupa muito com isso. E é muito importante. Agora, outra coisa, Olegário, então, muitos líderes e pouca liderança. O que a gente faz? O que a gente faz com esses líderes que estão aí, mas a liderança é pouca? O que a gente pode fazer com essas pessoas que estão em cargos, né, e não conseguem de maneira nenhuma, né, trabalhar com a liderança pura e verdadeira? Pastor, eu estava fazendo uma live antes de começar com o senhor. Minha bateria está acabando, eu pedi para conectar aqui. Eu estava fazendo uma live antes de começar com o senhor com um líder de célula, né? E conversando, batendo um papo acerca da experiência do líder de célula. E a gente vem trabalhando essa questão de liderança. Então, como eu disse, a gente colocar a pessoa num cargo e ela não desenvolver a liderança, como que a gente vai fazer? Precisa de treinamento. Eu enfatizava isso lá na live. Precisa gerar um treinamento para que a pessoa possa desenvolver a liderança. Não só ter o cargo e ter o título, mas ela desenvolver a liderança. Eu, mencionando com o Jubal, que é nosso líder de célula, batendo um papo com ele sobre este assunto, ficou no meu coração uma coisa certa. Hoje, observando na pessoa de Jesus, né, que para mim é um dos maiores líderes que já existiu. E ainda mesmo no século que nós estamos vivendo, ainda exerce influência sobre milhares e milhares de pessoas, mudando mentalidade e comportamento. E tem pessoas que nascem com uma liderança já, ela desenvolve sem ter um cargo, mas tem outras pessoas que precisam ser treinadas. Então, como que mudar isso? Tem que parar e observar e treinar pessoas, posicionar, trazer esse conhecimento que o senhor está falando, através de leitura, através de network, participando de workshops que abordam esse assunto, porque isso vai trazer habilidade para que as pessoas possam realmente exercer a liderança, seja numa empresa, seja na igreja, com mais consistência. Então, eu acho que se não houver alguém que sinalize e chame para o treinamento, dificilmente vai ter mudança. Porque se alguém não conscientizar
que a pessoa só está num cargo, não está exercendo liderança, nós vamos ficar naquele famoso chove e não molha. Então, eu vejo, acompanhando o senhor agora, eu vejo que o senhor é um homem de muito treinamento, é um homem que busca bastante conhecimento. Inclusive, eu conheci o senhor em uma viagem, que o senhor estava em busca de conhecimento. Por quê? Porque o senhor queria exercer, no meu ponto de vista, mais liderança, com mais eficiência, com mais conhecimento sobre aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Então, agora, o senhor teve essa consciência sozinho de buscar e ir atrás disso. E aqueles que não têm? Precisa ter alguém que pare e fala, vamos sentar aqui, ó. O que você está fazendo precisa ser transformado debaixo de princípios que existem da liderança. E assim é trabalhar conscientização e treinamento. Senão, não iremos chegar lá. Isso toca numa área sensível de todo ser humano. Eu, você, toca numa área sensível que nós devemos praticar todos os dias, que chama-se a humildade. Se a gente não tiver humildade para poder querer aprender, a gente nunca vai desenvolver liderança. Eu acho que o ponto de partida aí justamente é você ter essa humildade de querer aprender. Líder que não quer aprender é líder que vai ficar para trás. Líder que não tem humildade para poder sentar e aprender é líder que vai ficar para trás. Um dia eu lendo uma reportagem na CNN, eles estavam fazendo uma reportagem falando assim, olha, qual vai ser o líder do futuro? Procurando, eles perguntando para um grande especialista mundial, eu esqueci o nome dele, um americano, eu esqueci o nome dele agora, me falei a memória, mas eu fiquei observando assim, ele falou assim, ó, o líder do futuro vai ser o líder humilde, o líder do futuro vai ser um líder popular, o líder do futuro vai ser o líder que não tem vergonha de sentar e dizer que não sabe fazer ainda. Eu achei sensacional essa definição. Daqui para o final da live eu vou lembrar o nome do camarada, mas eu achei sensacional essa definição, porque, de fato, o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer líder é a humildade. É a humildade. E coisa rara de se ver é a humildade para você querer aprender de fato. Aprender de fato. Um líder que tem essa característica de se humilhar, que a gente fala assim, humilhar, as pessoas pensam, não quero, mas se humilhar para poder aprender é algo essencial para o início do desenvolvimento. Não só para o início, mas como para manter esse desenvolvimento, porque o líder que não se desenvolve jamais vai exercer liderança. O senhor falando, por exemplo, da humildade, né? Um líder, é um fundamento da liderança. Ter humildade, integridade, sabedoria, paixão, carisma pessoal, sensibilidade, são fundamentos para a liderança, para que a pessoa possa dizer que essas coisas têm que ser trabalhadas. O senhor tem ouvido muito, eu também tenho ouvido muito falar sobre perfil comportamental. E eu observando os pontos fracos do meu perfil, conversando com a minha esposa, a pastora Meire, quantas coisas por conta do meu perfil eu acabo falhando na minha liderança. Então, são pontos a melhorar. Mas se você tivesse fundamento, igual o senhor falou, humildade, integridade, honestidade, sabedoria, carisma pessoal, sensibilidade, paixão, tudo isso ajuda para que a gente possa desenvolver uma excelente liderança. Ontem no meu treinamento eu falava assim, olha, se quer saber se uma pessoa
presta para ser teu líder? Eu falava no meu treinamento de liderança. Você quer saber se a pessoa realmente presta para liderar você? Vamos dizer assim, sei que essa palavra é forte, ela soa até como uma arrogância, mas não é, não interpreta assim. Você quer saber se essa pessoa ela é capaz de liderar ou não, se essa pessoa que está liderando você é o seu líder de fato, de verdade ou não? Você olha só uma característica. Essa pessoa, para lhe liderar, ela tem que querer o seu bem. Você deve sentir amor fluindo dessa pessoa para a sua vida. Você deve sentir essa pessoa tratando com você de forma amorosa e você entende que as atitudes dela é para te fazer bem. É para trazer melhoras para a tua vida, é para fazer você crescer. Se você não consegue enxergar isso na vida de uma pessoa, você nunca vai receber essa liderança e você nunca vai exercer esse nível de liderança. Né? Então, assim, essa prática amorosa, ela é muito importante também. Se eu falar uma coisa, se eu falar uma coisa uma vez num treinamento que o senhor teve em São Paulo, na nossa igreja ministrando, que não tem muito a ver com liderança, mas ela ficou cravada no meu coração. E aí eu quero pegar isso que o senhor falou, porque eu acho que ela vai fixar um pouquinho pro lado da liderança. O senhor disse assim, ó, as pessoas não querem saber de teologia, as pessoas querem ser amadas. Isso aqui ficou assim, ó, gravado no coração. Aí nós vamos para uma linha de liderança. O tratamento do líder para com o liderado, ele é muito importante. Como que ele vai desenvolver isso? Ele saber tratar pessoas que são mais importantes do que funções. Né? É um líder saber lidar e se mostrar confiável com o liderado. Né? Então, isso nós estamos partindo agora para um lado de tratamento dentro da liderança. Então, o que você faz? Você mostrar que você é parceiro, não só mostrar, mas realmente ser. Porque tem gente que ele mostra, mas não é. Mas é mostrar que você é parceiro e na prática você ser parceiro. Então, o tratamento do líder com aqueles que está liderando, ele é essencial. Porque aí você vai desenvolvendo confiança, você vai conquistando pessoas. E isso, eu gosto de falar, por exemplo, de Jesus. A forma que Jesus liderava através de serviço. Ele servia as pessoas e automaticamente ele exercia a liderança pelo serviço na vida daquelas pessoas. Eu acho extraordinário. Aliás, a Bíblia, ela está cheia de líderes sobrenaturais. Jesus sobressai a 1000 anos-luz na frente, aí é incomparável Jesus. Mas é assim, separando Jesus no lugar dedicado a ele, que é só a ele, né? Quando eu olho para a liderança bíblica, existem 3 nomes que me chamam muita atenção. Primeiro é Moisés, segundo Davi, terceiro Neemias. Porque a liderança de Moisés, ela foi marcada por aprendizado. Moisés, ele foi chamado e aprendeu. Aprendeu com os erros, aprendeu com Deus e encarou a liderança. Porque aí tem muita gente que foge da liderança porque tem medo e acha que não é capaz de liderar. De fato, eu acredito que existem líderes natos que já nascem com liderança e eu acredito que líderes podem se desenvolver sim, se ela se esforçar para isso. Né? O segundo exemplo que eu acho assim, sobrenatural é o exemplo de Davi. Meu Deus, Davi. Davi, ele é o maior exemplo que a gente vê na vida de Davi, esse critério de lealdade, de honra, de dedicação, de fazer as coisas não
à vista de todo mundo, mas ele ser fiel no seu espaço, e assim ele vai galgando e vai crescendo na sua liderança, eu acho sobrenatural. E o terceiro é Neemias. Neemias era um homem apaixonado por princípios. Neemias era um homem apaixonado por princípios. Os céus de Neemias eram um céu de princípios. E eu acho isso sobrenatural. Então, esses três líderes para mim. Agora, olhando para Jesus, como você tocou em Jesus aí, que é o nosso alfa, nosso mestre maior, o nosso Senhor, enfim, nosso tudo, Jesus é o nosso tudo. Jesus, ele definiu um padrão de liderança. Ele definiu um padrão de liderança através do serviço que você falou. Então, também essa correlação entre liderança e serviço, né? A gente pode definir, então, que liderar é servir pessoas. Me dá uma explanação sobre isso aí, Olegário. Aí nós entramos um pouquinho na liderança cristã, aí só comentando aqui, por exemplo, o Davi, né? Também parte do lado da política, né? Trabalhando leis, trabalhando a questão de justiça, não somente ele, mas também Salomão. Nós temos aqui um líder que só mencionou, que é Neemias, lá, trabalhando a questão da legislativa, o papel que ele desenvolve na reconstrução dos muros de Jerusalém, trabalhando com a família, algo de organização extraordinário, uma liderança administrativa. A gente conta também uma liderança em relação à família, que é o histórico, em relação à experiência dele com a vida, exercendo liderança. E aí nós entramos aqui também em liderança espiritual, como Isaías, né? E trabalhando com o povo, chamando o povo para o arrependimento, e aí cada um em um patamar, desenvolvendo a sua... E por sinal, muito eficaz, né? Exercendo influência sobre o povo, gerando mudança, tendo resultado com aquilo que eles estavam fazendo. É uma liderança bíblica, é gostoso de se ver a história bíblica, porque, como o senhor mencionou um pouquinho atrás, também tem as deficiências. Mas com o decorrer da caminhada, vai se desenvolvendo um aperfeiçoamento da liderança e, no final, tudo se torna bem produtivo e eficaz. Eu penso, por exemplo, que dentro dessa questão da liderança cristã, nós precisamos, lógico, nós desenvolvemos isso, trabalhar dentro de ação e posição, né? Você agir e se posicionar. Eu estava vendo uma live, já falando sobre nosso papel de posicionamento, né? E se você é um líder e não se posicionar de forma correta, à luz da Bíblia, como esses homens fizeram, você começa a falhar na sua liderança. Então, acho que, para exemplo desses homens, tá? Firme com a oração, o contato constante com Deus e contemplando Jesus é o fundamental para você desenvolver a sua liderança cristã. Glória a Deus. E olhando assim, ficando um pouquinho em Jesus, a gente vê que, meu Deus, é algo assim sobrenatural, né? A gente saber que Deus encarnou, se humilhou, serviu e mostrou a forma de certa de liderar. Hoje existe um anseio das empresas, das multinacionais, de todos os setores que trabalham com liderança, implantar esse sistema que Jesus, né, já trabalhou trabalhou na vida dos apóstolos, nós trabalhamos na igreja. Você vê que hoje, né, as pessoas elas pagam muito caro, né? Eles pagam muito caro. Por exemplo, eu já paguei cursos caríssimos para no final o cara me falar assim: olha, você tem que ser que nem Jesus.
E eu ficava assim, puxa, eu paguei quase 10 mil reais para esse curso, o cara me falar um negócio desse, e eu já É, sei. Na verdade, Jesus é algo assim, chega o meu coração se enche de alegria em saber que as bases de uma verdadeira liderança estão no caráter e na pessoa de Jesus, né? Pessoa de Jesus, aquele cara que desceu em vez de subir, né? Que ele tinha todas as prerrogativas divinas para isso, mas ele não aqui, usou. Pode falar. aqui você colocou uma desceu em vez de subir. Aqui mostra que o líder não precisa do poder. O líder não precisa do poder, né? Tem muita gente usando de persuasão e quando Jesus desce, em vez de subir, você mostra, ele se esvazia, ele desce e ele exerce a liderança com muita eficiência. Então, um líder não precisa do poder, né? Como o senhor disse que você acredita, e também acredito assim, você nasce e você tem liderança, ou você desenvolve ela através de treinamento, de estudo e outras coisas mais. Pode concluir, desculpa ter cortado o senhor. Mas é de fato. Então, olhando para Jesus, a gente vê esse padrão perfeito, esse padrão eficaz, esse padrão que traz resultado de fato na posição de liderança. E é isso que nós temos que começar a construir, esse caráter de Cristo, esse caráter de Jesus, desenvolver liderança a partir daquilo que Jesus já nos ensinou nos santos evangelhos. Desenvolver liderança a partir daquilo que nós, de fato, vemos, né, nas escrituras sagradas, a forma que ele tratou. Você sabe que eu sou um estudante muito assim assíduo de grandes pensadores, né? Eu gosto de estudar os pensadores que existiram, os filósofos, enfim, né? E a gente vê essa guerra humana, essa guerra histórica, essa guerra muitas vezes que eles querem, né, estabelecer em pensamentos, e quando a gente, né, se depara com Jesus, o estilo de pensamento, a forma que ele exerceu a liderança dele, você pode até não gostar dele, você pode até não concordar com ele em algumas coisas, você pode até nem acreditar nele, mas pelo menos está escrito aqui na Bíblia a forma que ele liderou, e é uma forma sobrenatural, né? Essa forma que você, né, trata as pessoas, olha, preste bem atenção, legado. Essa forma que você trata as pessoas sempre maior do que você, né? Você vê as pessoas sempre maior do que você mesmo, né? Quem tem um coração assim? Só o verdadeiro líder, né? Só o verdadeiro líder sabe ter essa atitude que Jesus nos ensinou, né? E eu acredito que a liderança ela vai começando, né, a ser trabalhada, a liderança, para exercer liderança, ela vai começando a ser trabalhada de fato aí. Então, para você que está me assistindo, assim, para ser esse pragmático com vocês, nosso tempo está acabando, para ser pragmático assim, eu acredito que nós devemos, assim, né, olhar muito para Jesus. Poxa, você não é líder. Você quer desenvolver liderança? Olha para Jesus. Não é isso, Alegara? Tem um conceito de que você, para desenvolver, precisa de tempo. Eu estou liderando há 15 anos uma igreja, pastoreando, e ainda me sinto deficiente. Então, precisa de tempo. Tempo, quando você tem e tempo para desenvolver isso. Esforço, né? Que é o que o senhor mencionou. Tem que ter esforço. Ouvir, treinar, absorver, conhecer. Então tem que ter esforço. E aí vai praticando, porque isso vai desenvolver. Então são três coisas: tempo, esforço e praticando para desenvolver a habilidade. Né? É um processo aí. É verdade.
Puxando aquilo que você falou lá atrás, agora de novo, ô Olegário, sobre a questão do network, que é chamada as redes de relacionamentos, e existe até um estudo que comprova que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Nós somos a resultante das 5 pessoas que a gente mais convive. A gente pode também tirar outro aprendizado aqui para exercer liderança. A gente procurar caminhar com pessoas que acrescentem de fato na nossa vida. Eu acredito assim, Olegário, que a nossa vida é muito curta para a gente perder tempo com quem não possa acrescentar nas nossas vidas. O mundo atual está carecendo de verdadeiros líderes. Aliás, se você quiser prosperar na vida hoje, você tem que aprender a ser líder. Se você quiser ter paz na sua vida, você tem que ser líder. Se você quiser ter uma família saudável, você tem que ser líder. Se você quiser ter uma espiritualidade saudável também, você tem que aprender a ser líder. Então, hoje, aprender e ser líder é uma questão de sobrevivência. Você consegue ver assim também, Olegário? Sim, pastor, você tem, só falando do network, e liderar a sua vida, a questão de sobrevivência, com tudo isso no contexto, você tem que criar uma rede de contatos, pessoas certas, pessoas experientes, pessoas administrativas, tudo isso contribui para a sua formação, né? Parece que eu vou jogar confete assim no senhor, mas tira isso, mas eu quero citar o senhor, pastor Fábio de Brito, pastor Nilson e tantos outros. Estou citando uns 2 porque eu conheci vocês numa viagem, mas contribui na minha vida com o ensino e com o estímulo, encorajando e funcionando eu e a minha esposa para nós irmos atrás de conhecimento. Então, lógico, tem muitas pessoas que são importantes, mas tudo isso é através de uma rede que a gente vai construindo para liderar a minha casa, liderar os meus filhos, liderar os meus filhos de célula, supervisores, a igreja e a minha própria vida. Mas é isso aí, Olegáriozão abençoado. A liderança, ela é marcada pela humildade. Você não consegue ser um verdadeiro líder, só para fazer aqui as pontuações. A verdadeira liderança ela é marcada por humildade, ela é marcada por desenvolvimento, ela é marcada por relacionamentos, que é a network, não é isso? Vamos fazer aqui um apanhado de tudo isso aí. Ela é marcada também pela necessidade de você querer servir as pessoas. Tem alguma coisa que você quer acrescentar, Olegário? Pastor, eu fico assinando embaixo o que o senhor mencionou, né? Lógico que eu, como nós somos cristãos, não poderia enfatizar, o senhor já mencionou que, lógico, mas contemple Jesus, sempre contemplando Jesus, porque ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, eu não quero me reduzir, né? E nem quero honrar minha fala, mas tenho muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Eu, quando me avalio, eu falo, puxa, eu preciso crescer mais. Mas aí, quando eu olho para Jesus e vejo com o comportamento, e quanto impacto ele criou na vida das pessoas. Então, a gente vê que muitas vezes vai além de uma boa colocação com as palavras, vai além de um etc. Lógico, tudo isso é importante. E o estilo de vida que Jesus teve
e como ele liderou, isso gera impacto. Por isso que eu falo, ele é um grande modelo para mim. Glória a Deus. Assim, para acrescentar para as pessoas que estão nos acompanhando, tem muita gente não acompanhando a gente aí, fizeram alguns comentários aí. Eu quero aqui recomendar, esse tema que nós estamos tratando aqui é um livro, né? Muitos líderes e pouca liderança. Esse livro está disponível na internet, você pode achar aí. Tem outro livro que eu quero indicar também para você, que é O Líder 360 Graus. Você que está me ouvindo aí, nos assistindo, né? O Líder 360 Graus, que depois a gente pode até fazer outra live para falar sobre o Líder 360 Graus, que é muito impactante também esse tema. Então, eu queria sugerir para vocês que estão nos assistindo aí, comprar esses dois livros, Muitos Líderes e Pouca Liderança, e o Líder 360 Graus. São dois livros assim que mudaram realmente o meu conceito de liderança. Eu pude crescer muito lendo esses livros. É claro que tem centenas aqui dezenas de livros, né, sobre liderança, mas o que eu posso falar para vocês que estão nos ouvindo aqui nessa live, nos vendo nessa live, nos assistindo, comprar dois livros que são assim muito importantes para o seu crescimento. Você tem indicação de algum? O senhor falou uma coisa muito importante aí, de que faz parte do perfil de um líder, nunca deixa de aprender. Mas é isso aí. Tá bom, Legário? Foi bom. Tá bom, meu pastor. Foi bom estar aqui com você. Em nome de Jesus, peço que a gente possa ter acrescentado aí, ter cooperado com algumas pessoas. Essa live vai ficar registrada aqui no meu Instagram. E eu quero, assim, fazer as minhas reconsiderações a você. Você, de fato, é um líder que eu admiro bastante pela sua perseverança, viu? Você é um líder perseverante, um líder apaixonado pelas almas, apaixonado pela sua igreja, apaixonado por pessoas. E isso eu pude observar de perto na sua vida. E, de fato, você me inspira muito em nome de Jesus. Você me inspira muito que você continue sendo esse líder sobrenatural, esse líder inspirador, né? Você, de fato, inspira muitas pessoas, e esse senso que você tem de responsabilidade com as outras pessoas é algo assim sobrenatural. Então, aí aqui, Vila Carolina, não é isso? Está em boas mãos. Agora eu estou na Carolina. Aí, glória a Deus. Vila Carolina está em boas mãos. A Dionísia foi pastoreada muitos anos por você, agora está com a pastora Meire. Mas ambos são lideranças sobrenaturais. E eu quero deixar aqui o meu abraço para você. A Maria Isabel entrou aqui na live agora. Quero deixar aqui o meu abraço e as minhas considerações para você, meu querido. Amém. Olha, pastora também, o pastor Roseli, todo mundo que está na live, a Bebel, né, o Vinícius, Samuel, amo vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Até a próxima, meu pastor. Um forte abraço. Um beijo no coração. Shalom. Tchau. Deus abençoe a todos aí. Shalom Aleichem. Leitraot. Tchau, tchau. Eita glória.